Oi, eu sou a Cilícia e esse é o Amazing Science! Hoje eu trago para você as notícias científicas mais importantes do mês. Vamos direto para os ratinhos. A gente sabe que exercício físico traz uma série de benefícios, inclusive benefícios para o nosso cérebro. Mas, querendo estudar mais a fundo quais são esses benefícios, um grupo de cientistas usou dois grupos de camundongos. Um deles era um grupo calmo sedentário que não fazia absolutamente nada da vida. Outro grupo foi deixado numa daquelas gaiolas que tem aquela rodinha, sabe? Então eles ficavam sempre correndo o dia inteiro. Então, um grupo que era super ativo e um grupo que era super sedentário. Pegaram então o sangue dos ratinhos que eram super ativos, separaram o plasma, colocaram o plasma no grupo que era sedentário e foram lá fazer observações científicas. E eu acho que a observação mais interessante era que esses ratos, primeiramente esses ratos eram um pouquinho mais de idade avançada, eram um pouquinho mais idosos. Uma das questões que os cientistas queriam observar era quais são os efeitos dos exercícios físicos em um indivíduo de idade avançada, por isso usaram os ratinhos velhinhos. Observaram que no hipocampo desses ratinhos sedentários houve um rejuvenescimento quase que mágico. E esse resultado já era muito interessante. Além disso, eles pegaram o sangue dos ratinhos sedentários que receberam plasma e falaram: vamos estudar para ver quais são as diferenças entre esses grupos. O grupo sedentário que recebeu plasma e o grupo que não recebeu plasma. E eles observaram 12 fatores que eram muito diferentes e escolheram um deles para que fosse estudado mais a fundo. Esse um deles eles selecionaram com base de que esse elemento nunca tinha aparecido relacionado ao exercício físico, benefício para o cérebro, nada. E aí falaram: esse daqui é novo, interessante, diferentão, vamos estudar ele. Descobriram então que esse fator era processado pelo fígado. Então os cientistas fizeram uma correlação de eixo fígado-cérebro na questão dos exercícios físicos e no benefício dos exercícios físicos para o cérebro. Esqueci de falar. O hipocampo no nosso cérebro está relacionado à memória e a também algumas decisões emocionais. Ou seja, exercícios físicos trazem benefícios para o nosso corpinho, para o nosso fígado, para o nosso cérebro, para a nossa memória, mesmo quando a gente já está em idade avançada. Então quer dizer que eu tenho um total de 0 desculpas para continuar vivendo esse estilo de vida sedentário que eu tenho vivido até hoje. Próxima coisa! Eu sei como que é que a gente faz um espermograma em um laboratório. Você simplesmente pega a amostra que está fresca, coloca numa lâmina que é um pedaço de vidro, coloca a amostra lá, pega uma lamínula que é um pedaço de vidro que é muito fininho e coloca por cima. Você pega isso, que é bem pequenininho assim, e observa isso no microscópio. Quando você olha lá no microscópio, você vê um monte de espermatozoide nadando e se mexendo, dá pra ter uma ideia de como eles se mexem. E eu sempre achava que eles se mexiam assim. Mas o flagelo, que é a cauda do espermatozoide, tem um movimento simétrico, como se fosse um saca-rolha, e a cabecinha dele fica parada enquanto o espermatozoide vai se mexendo. Eu não consigo fazer esse movimento mesmo que eu tente. Só que um grupo de cientistas resolveu que ia estudar o movimento do espermatozoide mais a fundo. Eles pegaram as amostras, separaram somente os espermatozoides do esperma, colocaram os espermatozoides num outro líquido, numa outra solução em que eles podiam controlar a viscosidade, o que é importante quando você quer estudar o movimento dos espermatozoides. E aí eles colocaram também lâmina, espermatozoide e lamínula e foram observar em microscópios que são muito mais avançados e muito mais precisos do que os microscópios que a gente está acostumado a ver. Além disso, eles também usaram dados moleculares e algoritmos de computador para formar imagens 3D de como o espermatozoide se mexe. E aí eles descobriram que o espermatozoide se mexe assim. Além disso, o padrão de movimento do espermatozoide muda um pouco dependendo da posição que ele se encontra na lâmina, se ele está ali mais perto da lamínula ou se ele está mais longe da lamínula. O movimento do espermatozoide está intrinsecamente ligado à fertilidade do homem. Qualquer mudança no padrão de movimento do espermatozoide significa uma alteração, provavelmente uma diminuição da fertilidade do homem. Ou seja, é importante a gente estudar isso para que nós possamos também ajudar no tratamento de fertilidade e talvez utilizar o movimento do espermatozoide como um futuro método contraceptivo, que é o que os autores propõem nesse artigo. Essas duas possibilidades. Bem no futuro.
Vamos falar de doguinhos! Esse experimento muito divertido que eu gostaria de ter participado utilizou 27 cães de caça e eles levaram os cachorrinhos num lugar que os cachorrinhos não conheciam e deixaram eles correr livremente e colocaram GPS no corpinho e câmera no corpinho de algum deles. Alguns. Vale lembrar que eles não colocaram os 27 cachorros para correr tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo, não. Eles levaram um de cada vez, cada um tinha um dono diferente, cada um foi num lugar num momento diferente, lembrando que isso é muito importante de lembrar, senão ia virar uma bagunça. E eles observaram que quando o cachorrinho saía correndo livremente, loucamente, porque cachorros gostam de fazer essas coisas, ele corria e na hora de voltar, os cachorrinhos têm sempre duas possibilidades. Ou eles voltavam pelo caminho que eles já estavam fazendo, ou seja, vinham no caminho de volta, ou eles faziam um caminho novo na hora de voltar. Tanto em um como no outro, eles observaram uma coisa interessante. O cachorrinho que saía correndo, corria por uns 20 metros, depois parava e voltava a fazer o caminho que ele estava fazendo antes. Essa corrida de 20 metros tinha sempre a mesma direção, alinhada com o eixo norte-sul magnético da Terra. Independentemente de onde estava o dono posicionado, independentemente de onde o doguinho tinha começado a correr, ele sempre dava uma disparada dessa, corria alinhado com o eixo norte-sul magnético da Terra e depois voltava a correr normalmente. Isso faz com que os autores criem uma nova teoria de que os cachorrinhos possuem uma forma de usar o campo magnético da Terra para se orientar em ambientes desconhecidos, ou até mesmo em ambientes conhecidos, sei lá. Com certeza, esse é um assunto que requer mais experimentos e mais estudos para ser entendido de forma completa, mas os autores desse artigo também têm uma outra teoria de que os cachorrinhos e talvez alguns outros mamíferos, inclusive a gente, possuem essa habilidade de usar o campo magnético da Terra para se orientar quando a gente está perdido. Lembre-se disso quando você levar o seu cachorrinho para correr num lugar totalmente desconhecido. Lembre-se que ele está usando o campo magnético da Terra para encontrar o caminho de volta até você. Agora, finalmente, nós vamos falar sobre um assunto que é muito querido ao meu coração, a microbiota. Além de ser um assunto ultra importante, é a principal linha de pesquisa do laboratório que eu trabalho. A microbiota do nosso corpo é alterada por, todos os fatores que você possa imaginar. Onde você mora, o que você come, qual que é a sua idade, se você é casado, se você é solteiro, onde você trabalha, tudo altera a população da microbiota do nosso corpo e ela é muito importante e interessante para que nós possamos estudar diversas condições. Um grupo resolveu estudar a microbiota na condição de diabetes do tipo 2. Eles fizeram assim, é um estudo de corte longitudinal, ou seja, um número muito grande de pessoas foram estudadas e amostras foram coletadas ao decorrer de um determinado tempo. E o que eles observaram? Estudos anteriores já mostraram que a microbiota de pessoas com diabetes é diferente da microbiota de pessoas saudáveis, como a gente já espera, mas, além disso, observaram que a nossa microbiota, as bactérias, mudam de acordo com o horário do dia. Eles utilizaram a população de bactérias que moram no nosso trato gastrointestinal, que é o lugar que a gente mais tem bactéria. E como que eu vou pegar as bactérias do meu trato gastrointestinal? Você se pergunta? Tudo bem? Eu te respondo. É com amostras de cocô! Então, os cientistas observaram que, tanto no grupo de pessoas saudáveis quanto no grupo de pessoas diabéticas, dependendo do horário que a pessoa, digamos, produzia a amostra, a população de bactérias estava alterada. Ou seja, a nossa microbiota é alterada com condições como diabetes e também de acordo com o nosso ciclo circadiano, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não tenho muito tempo, mas basta saber que a microbiota muda dependendo do horário do dia. O ciclo circadiano de pessoas com diabetes do tipo 2 fica um pouco desregulado e isso também é observado na microbiota dessas pessoas. Cientistas coletaram os dados de quais são as espécies que compõem essa microbiota, também os produtos metabólicos dessas bactérias que habitam na microbiota do trato gastrointestinal de pessoas saudáveis e pessoas diabéticas, e todos esses dados podem mostrar que talvez no futuro a microbiota seja uma ferramenta importante para observar o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes antes mesmo de você ter um diagnóstico propriamente dito. Além do uso de diagnóstico, as bactérias da nossa microbiota podem também ser utilizadas para tratar determinadas condições ou doenças, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então,
Só digo uma coisa, e aí, bactérias! Agora eu vou continuar falando de bactérias porque esse é um assunto muito querido para mim. Sabemos que as bactérias podem morar nos lugares mais absurdos e mais difíceis de se encontrar vida na Terra, como por exemplo na beirada de um vulcão, no fundo do mar, no fundo do gelo da Antártida. Todos esses lugares têm bactérias e existem espécies de bactérias que têm aí recursos para sobreviver nos lugares mais loucos, mais inóspitos que nenhum ser humano se aventuraria a viver. As bactérias estão lá, as bactérias dominam o mundo. Um grupo de cientistas do Japão falou: vamos ver até onde vai o limite de onde a gente consegue encontrar bactérias. Eles montaram uma expedição e foram para o fundo do mar. No fundo do mar eles encontraram um lugar que já é um lugar considerado muito morto pela sua falta de nutrientes e pouquíssimo oxigênio que se encontra lá, e falaram: vamos ficar por aqui mesmo, que parece um lugar excelente. Pegaram amostras de solo desse lugar no fundo do mar e foram cavando e coletando cada vez mais amostras de solo, e eles chegaram numa profundidade de quase 70 metros, sendo que já começaram no fundo do mar. O sedimento e a rocha desses lugares que eles coletaram provavelmente datam de 100 milhões de anos atrás. Pegaram essas amostras do fundo do mar, levaram para o laboratório, colocaram carbono, nitrogênio, oxigênio, observaram que as bactérias começaram a metabolizar esses elementos, então pensaram assim: essas bactérias estão vivas, estão funcionando. E aí elas começaram a se multiplicar. Ou seja, as bactérias do fundo do oceano estavam bem vivinhas, estavam ali só conservando energia e apenas sobrevivendo. Estudando a genética das bactérias, conseguimos observar como elas usam os recursos delas para sobreviver num ambiente tão maluco quanto esse. Como elas não estavam se multiplicando no fundo do mar, elas começaram a se multiplicar só no momento que elas chegaram no laboratório. A gente pode parar para pensar, tipo assim, será que essas bactérias estão lá há 100 milhões de anos? Será que são as mesmas bactérias? Não sabemos se as mesmas bactérias estão aí há 100 milhões de anos, mas uma coisa nós sabemos com certeza, que a bactéria olha para a face do limite e ri. Do fundo do mar agora nós vamos para o espaço. No dia 30 de julho, a NASA lançou uma missão não tripulada para Marte com um robô que chama Perseverance, que significa perseverança em inglês. Ele vai substituir o robô Curiosity, que já está em Marte desde 2012, mas infelizmente não funciona mais. A missão do Perseverance eles vão pousar ele num lugar que era um lago e era um rio muito antigamente, e eles esperam encontrar resquícios de vida em Marte. Talvez encontrar um fóssil ou alguma coisa assim, seria muito legal, muito interessante. Além disso, o Perseverance vai observar se é possível que a atmosfera de Marte seja transformada em oxigênio para que astronautas, ou seja, pessoas humanas, possam um dia morar em Marte. O Perseverance também vai coletar rochas e amostras do solo de Marte, mas não vai trazer de volta para a Terra, porque ele vai só guardar para que no futuro uma outra missão de talvez um outro robozinho vá lá, colete essas amostras e traga de volta para a Terra num dia no futuro próximo, não sabemos. A NASA não foi a única que lançou um robozinho para Marte. Esse mês também teve o lançamento do Hope, que é uma sonda dos Emirados Árabes Unidos, e vamos ver se eu consigo falar sem olhar, Tianwen, acertei. Tianwen-1, e significa perguntas para o céu, e eu achei esse nome maravilhoso. Todas essas viagens foram feitas agora no mês de julho, porque a Terra estava numa posição muito favorável para o lançamento e para a viagem até Marte. Então quer dizer que agora, nesse momento, enquanto eu estou te falando, existem 3 naves espaciais que estão saindo da Terra e indo em direção a Marte, numa jornada que vai durar 7 meses. Em fevereiro de 2021, vão ter 3 naves terrestres em Marte ao mesmo tempo. Eu só digo uma coisa: ao infinito e além! Para finalizar, eu quero deixar vocês com as primeiras imagens obtidas de um satélite solar que foi lançado pela Agência Espacial Europeia e está em órbita no Sol, e os cientistas pretendem que ele fique orbitando o Sol por mais 10 anos. As primeiras imagens que foram capturadas por esse satélite foram divulgadas para o público e são lindas, e é com elas que eu vou encerrar hoje. Então, muito obrigada por assistir, galera, e é isso aí. Um beijo. Tchau!